Boa tarde a todos. Declaro aberto trabalhos do currículo permanente da Escola sobre Direito Processual Civil, o novo CPC. Inicialmente, queria saudar nosso convidado especial, o ministro Paulo Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça. Agradecer a honrosa presença e a aceitação do convite para, nesta tarde, nos brindar com a sua conferência sobre tema específico da nova legislação processual civil. Ao mesmo tempo, o desembargador Luiz Alberto de Azevedo Del Valle, de agradecer em nome da escola a aceitação em coordenar esse módulo, e a gente sabe dá muito trabalho, né? E se desincumbiu, sem dúvida alguma, com muita galhardia nessa tarefa. Agradecer e cumprimentar o diretor do foro, Dr. Jairo Gilberto Schaeffer, que sempre se mantém como parceiro competente e dedicado, recepcionando a todos que chegam da melhor maneira possível. Cumprimentar os demais desembargadores participantes do curso, a desembargadora Maria de Fátima Freitas Labarré, desembargador Márcio Rocha, desembargadora Cláudia, tem mais um que... desembargador Favreto, que está presente. Cumprimentar todos os colegas e apenas dizer que a escola, neste ano, ela teve que fazer algumas reengenharias, já apresentamos 3 ou 4 projetos de cursos, tivemos que alterar a formatação dos nossos módulos. Não preciso dizer as razões pelas quais tivemos que fazer isso, que é o contingenciamento que tem atingido todos os setores e órgãos públicos, e o judiciário não ficou de fora, não foi poupado. Então, em razão disso, vocês observarão que as atividades da escola, elas terão algumas modalidades diferentes e, provavelmente, uma menor intensidade de trabalhos, porquanto nós temos que, a cada 2 meses, fazer a reprogramação em razão das revisões das metas fiscais que são feitas por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, que atinge o Executivo e, inexoravelmente, podem e são transmitidas as mesmas restrições ao Poder Judiciário e Poder Legislativo, só não tendo acontecido agora em março, em razão do corte ter sido muito grande já no início desse exercício fiscal. Mas, dentro daquilo que compete à escola, nós estamos, da melhor maneira possível, tentando administrar essas dificuldades e, com alguma criatividade e com a compreensão de todos os colegas, eu tenho certeza de que nós vamos atingir, se não todos, alguns dos objetivos que nós traçamos, tendo como pressuposto essa dificuldade financeira e orçamentária. Mas não é o momento agora de nos preocuparmos com isso, o nosso foco agora vai ser o Código de Processo Civil. Conseguimos fazer esse módulo aqui em Florianópolis e, sem mais delongas e agradecendo a presença de todos, eu passo a palavra ao nosso coordenador científico para que dê alguma mensagem inicial acerca da proposta apresentada por ele à escola. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes, em especial o ministro Sanseverino, desembargador Otávio Roberto Pamplona, que muito me honrou pelo convite para fazer a coordenação deste módulo, o doutor Schaeffer, que nos propiciou esses locais de excelente qualidade para que se possa desenvolver também os trabalhos.
Cumprimento especial aos meus colegas, doutora Maria de Fátima, doutor Favreto, doutor Márcio, doutora Maria Cláudia e os senhores juízes, que tenho certeza que abrilhantarão os trabalhos dessa semana e tenho absoluta certeza que será muito profícuo, mesmo porque nós estamos precisando discutir essa matéria, porque é uma matéria palpitante, será a matéria do nosso dia a dia, né? Eu vejo que o Código de 39, por exemplo, ele durou 34 anos. Aí, em 73, eu entrei na Faculdade de Direito, tive sorte. Entrei já no Código Buzaide, de 73. E agora nós estamos com o Código Fux aí, depois de 43 anos. Então, a média, mais ou menos, dá para dizer que o próximo sairá por 2050. Provavelmente, espero que eu já esteja aposentado lá. Então, essa será a primeira e única mudança de código que eu sofrerei. Os senhores, evidentemente, que não. Mas, realmente, as novidades são muito grandes e eu devolvo, então, a palavra ao presidente da mesa. Passo a palavra ao colega Jairo para que, na condição de diretor do foro, faça alguma sua manifestação. Obrigado. Queria somente desejar muito boas-vindas a todos os colegas da Florianópolis. Aqui, diferentemente das outras subseções, ainda estamos oficialmente no verão. Então, se houver tempo, podem visitar as praias. E, particularmente, fico muito feliz com essa abertura, por ela estar sendo feita pelo ministro Sanseverino, que é meu amigo, meu conhecido já desde 1988, 89. Eu tive a honra de ser estagiário no Fórum Estadual de Santa Maria, quando o ministro era juiz de direito, lá naquela unidade judiciária. Então, uma alegria muito grande recebê-lo aqui, ministro, e muito obrigado, e sejam todos bem-vindos e que tenham um excelente curso, porque esse tema realmente é importantíssimo e está exigindo uma reflexão bastante profunda de todos nós. Muito obrigado e tenham todos um excelente curso. Então, agradecendo a participação dos membros da mesa, em particular do ministro Sanseverino, eu peço licença para dissolver a mesa, permanecendo apenas o nosso palestrante e o coordenador, o desembargador Orvalho. Então, peço licença para encerrarmos os trabalhos iniciais e prosseguimos para os trabalhos científicos. Então, dando início efetivamente ao nosso módulo de estudo, evidentemente que não é uma retórica, nessas ocasiões sempre se diz isso como retórica, que o nosso palestrante dispensa apresentações, esse realmente dispensa apresentações, o ministro Sanseverino está sempre disposto a prestar o seu auxílio com o seu saber jurídico, foi assim já em Curitiba, está sendo repetido aqui em Florianópolis. Quando nós fizemos um esboço do que seria, de como seria esse curso, se pensou logo na figura do ministro Sanseverino, e uma pessoa, me lembro, que disse assim: não, mas isso aí não dá para contar, é muito cheio de coisas, é muito trabalho, não vai ter tempo de vir. Eu disse: não, mas não custa tentar. E aí está ele, sempre prestando esse auxílio inestimável à nossa escola. Então, dispensa apresentações, mas todos sabem, o ministro Sanseverino é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ministro do Supremo Tribunal Federal, foi desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, um dos mais brilhantes desembargadores que tivemos naquela corte. Então, como os senhores vieram aqui para ouvir o ministro e não a mim, eu passo imediatamente a palavra a ele. Muito boa tarde a todos. Inicialmente, a minha saudação ao meu querido amigo, desembargador Orvalho, que é o coordenador deste curso. A minha saudação também ao desembargador Pamplona, que está fazendo um excelente trabalho na escola, apesar das limitações orçamentárias que estamos tendo este ano. Parabéns também pela realização desse curso tão importante. Uma saudação também ao Dr. Jairo Scheffer, meu amigo lá desde Santa Maria, da Boca do Monte, né? E que também fazendo um excelente trabalho aqui como diretor do foro aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Agradeço o convite para participar deste evento. Eu recebi não apenas como um convite, mas como uma convocação.
Eu tenho um carinho, um respeito muito grande pela Justiça Federal. Meu pai foi juiz federal lá nas primeiras turmas, e a minha vocação para a magistratura, de algum modo, quando eu era criança, começou exatamente lá quando eu era no edifício Protetora. Mas, mais do que isso, além dos aspectos familiares, aliás, Florianópolis eu não podia recusar, porque a minha mãe é natural de Florianópolis. E aqui passei minhas férias desde os 7 anos de idade. Mas, de todo modo, eu aceitei o convite por outra peculiaridade. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele é considerado em Brasília como o melhor Tribunal Regional Federal do Brasil. Tem um respeito, um reconhecimento muito grande, assim como os 3 tribunais estaduais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, também tem um respeito muito grande, especialmente pela eficiência. Todos nós sabemos das nossas mazelas. Eu fui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul há muito tempo, mas ainda assim o respeito que se tem é muito grande pela Justiça do Sul do Brasil, e se vocês observarem o número de recursos especiais que chegam ao STJ vindo do Sul é quase 40% dos 3 estados do Sul. Então, um convite para participar de um evento como este não é convite, é convocação, e eu venho com uma grande satisfação, tenho uma alegria muito grande de ter contato com os colegas desembargadores, mas também com os colegas que são juízes de 1º grau, já que eu também sou magistrado de carreira e tenho muito orgulho disso, e lá eu procuro representar a magistratura de carreira no Superior Tribunal de Justiça. Além de tudo, um ponto importante também a destacar é a grande crise ética que vive o Brasil de hoje. E nós temos que trabalhar com essa ideia, e o exemplo mais claro é a Operação Lava Jato, que está exatamente subordinada ao Tribunal Regional da 4ª Região. É a 13ª Vara Federal de Curitiba, a Vara Criminal, do juiz Sérgio Moro, que está fazendo um excelente trabalho na condução do processo. É o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, é o STJ e o Supremo lá. E as 2 figuras mais de ponta é o ministro Teori no Supremo e o nosso colega Sérgio Moro em 1º grau. Mas o importante é que todos os procedimentos criminais relacionados à Operação Lava Jato, eles mostram, primeiro, uma grande crise ética das instituições públicas e privadas, mas, ao mesmo tempo, mostram que o Poder Judiciário está aparelhado, está capacitado para enfrentar esses problemas todos. Na realidade, o nosso colega Sérgio Moro, ele surgiu lá, ele é a figura mais proeminente atualmente, mas nós temos que analisar, tem todo um sistema judicial também que está funcionando, e não é por acaso que aconteceu. Na verdade, nós tivemos dentro do poder, além das várias leis recentes sobre lavagem de dinheiro, anticorrupção, a delação premiada, nós também temos dentro da Justiça Federal todo um trabalho de especialização de varas, nós temos um trabalho de capacitação de juízes, a Polícia Federal fez algo semelhante, o Ministério Público Federal, que está fazendo um excelente trabalho, também fez algo semelhante, tem toda a chamada força-tarefa. Isso tudo é organização. Então, na verdade, todo o sistema de justiça está organizado para isso. Então, a Operação Lava Jato não é um fato ocasional e é um fato que vai ser permanente, denotando que o Poder Judiciário está preparado para enfrentar esse tipo de situação e outras questões que vierem no plano ético serão devidamente enfrentadas pelo Poder Judiciário. No fim, nós estamos hoje, a rigor, como a reserva ética da sociedade brasileira, e a sociedade tem mostrado uma grande confiança no Poder Judiciário. Por isso, esses eventos em que se procura exatamente capacitação, no fundo, a respeito de uma nova legislação, que é o nosso Código de Processo Civil, quando eu recebo um convite, eu não recebo como convite, eu recebo como convocação, que é exatamente tentar repartir um pouco do meu conhecimento, um pouco das minhas até mais preocupações e angústias com os meus colegas de magistratura. E aí já adianto, é um código novo, é um código, eu também, do mesmo modo que os senhores, eu também tenho muitas dúvidas, cada vez que a gente vai estudando e assistindo palestras, novas dúvidas afloram, então a minha palestra é basicamente uma divisão de angústias, dúvidas com os senhores a respeito de vários tópicos do nosso Código de Processo Civil. O CPC entrou em vigor em 18 de março de 2016, após um ano de vacatio legis. E ele fez profundas alterações no nosso sistema processual.
A maioria dessas modificações são positivas. Pessoalmente, eu gostei. Acho que é um Código de Processo Civil contemporâneo. Apenas, acho, 2 aspectos que já faço uma crítica inicial, que é o aspecto relativo. Faltou um pouco mais de maturação no CPC, né? Então, e aí, em parte, houve uma omissão da magistratura, do Poder Judiciário, nossa, né? Dos tribunais superiores, das associações de classe, etc. E vários tópicos que são críticas, que poderiam ter sido evitados, nós deixamos passar, porque nós não achávamos que ia entrar em vigor. E acabou entrando, e tem pontos que os novos embargos infringentes é o exemplo mais eloquente nos tribunais de segundo grau. Então, se tivesse ficado um pouco mais de maturação, seria realmente interessante. E o segundo ponto é a falta de um processo coletivo. O livro do processo coletivo, e os senhores, quem é juiz de primeiro grau, sabe exatamente o que estou falando. Nós temos uma legislação esparsa regulando toda a tutela coletiva, muito interessante, mas agora era o momento exato para se fazer e se inserir no CPC o livro do processo coletivo, e isso é talvez a grande deficiência que nós temos no Código. Mas, no mais, o Código é muito interessante, ele moderniza os institutos, as várias mudanças que foram operadas no CPC de 73, elas assistematizaram o CPC, elas eram necessárias na época, foi o ministro Atos, o ministro Sálvio, que coordenaram essas mudanças, mas elas desejaram, a um certo ponto, uma assistematização do processo civil. A tal ponto que, eventualmente, quando nós tínhamos que aplicar, a gente ficava em dúvida se aquela regra estava em vigor ou não estava. Tinha que consultar para ver se... Na verdade, começou a realmente ficar sistemático. Então, era necessária essa nova sistematização, e até o legislador foi além e colocou vários institutos bem interessantes e que permitem, especialmente na tutela individual, realmente uma boa resposta do Poder Judiciário à sociedade. Então, é um Código de Processo Civil contemporâneo. E esse Código de Processo Civil, vamos ver se funciona. Esse Código de Processo Civil, ele acaba concretizando as ondas históricas do processo civil, as ondas que foram preconizadas, as ondas renovatórias do processo civil, que foram preconizadas por Mauro Capelletti, num trabalho de anos atrás, né, publicado lá pela nossa Livraria do Advogado de Porto Alegre, e uma tradução feita pela ministra Ellen Grace. Ele trata exatamente das 3 grandes ondas renovatórias do processo civil. Apenas relembrando, a primeira onda era a facilitação do acesso à justiça, a segunda onda referente à tutela coletiva, a preocupação com os interesses difusos, os interesses coletivos, e a terceira onda é a agregação das 2 anteriores com o acréscimo dos métodos alternativos de resolução dos conflitos, que, como surgiram nos Estados Unidos, Alternative Dispute Resolutions, as ADRs, né? E essas 3 ondas no processo civil brasileiro, elas foram se concretizando também lentamente. A facilidade do acesso à justiça para um país que tem mais de 100 milhões de demandas dispensa comentários, né? Especialmente nós temos uma grande facilidade na assistência judiciária gratuita, nós temos as defensorias públicas e nós temos realmente uma grande facilidade de acesso aos juizados especiais, né? Uma grande facilidade de acesso à justiça. Nós também tivemos, especialmente a partir de 1985, né, toda uma legislação crescente a respeito da tutela coletiva, de modo bastante amplo, que hoje deveria ter sido consolidada dentro do CPC e resolvendo as principais questões de ordem prática. Isso faltou, mas, de todo modo, nós temos uma tutela coletiva bem ampla no Brasil. E o momento atual é exatamente a terceira onda, em que nós temos o novo CPC, nós temos a lei de mediação aprovada em 2015, nós temos a lei de arbitragem que foi aperfeiçoada o ano passado. Então, nós estamos realmente no auge da terceira onda. E, especialmente, o novo Código de Processo Civil, ele representa a principal concreção que nós temos da terceira onda renovatória, especialmente no plano da tutela individual. Faltou, talvez, a tutela coletiva. E aí é o ponto interessante que o legislador, ele procura exatamente no começo do Código, no primeiro capítulo, no porte do Código, indicar
quais as suas diretrizes fundamentais, quais os seus princípios fundamentais. Isso é interessante, são os primeiros 12 artigos extremamente importantes. Ele coloca já no artigo 1º a questão do respeito aos direitos fundamentais, no artigo 2º deixar claro a valorização do princípio da demanda, no artigo 3º a valorização das ADRs, no artigo 4º a duração razoável do processo, artigo 5º e 6º, o respeito à ética processual, com a boa-fé objetiva, a cooperação. No artigo 7º, a ética no plano, no artigo 8º, a ética no plano do direito material. No artigo 9º, o respeito ao contraditório e à ampla defesa. O artigo 10º, a preocupação com a publicidade e a fundamentação das decisões. O artigo 11º, a exigência, então, de publicidade ampla dos atos processuais. E o artigo 12º, a questão da ordem cronológica dos processos, a ordem cronológica preferencial. Então, já no começo do Código, o legislador deixa bem clara quais são as diretrizes, quais são os princípios fundamentais que orientam todo o restante da elaboração legislativa. E aí, para essa palestra, eu procurei tentar sistematizar essas diretrizes, analisando alguns institutos ligados a ela. Então, o meu tema vai ser exatamente as diretrizes do novo CPC e a sua concretização em alguns institutos processuais. E eu tracei 5 grandes diretrizes, para efeito apenas de disposição, que é a diretriz ética, a diretriz da transparência, a diretriz da efetividade do processo, a diretriz da convencionalidade e a diretriz da verticalização. Então, com isso, talvez, tentar, nessa palestra inaugural desse evento que vai durar uma semana, talvez as grandes linhas do novo CPC. Então, vamos analisar cada uma dessas diretrizes, começando pela diretriz ética. Essa é uma preocupação do legislador, e muito interessante, né? Que está exatamente lá nos artigos 5º e 6º, a preocupação com a boa-fé objetiva, e a preocupação com o dever de cooperar de todos os integrantes, todos os sujeitos do processo. Eu já falei no início, talvez a Operação Lava Jato agora tenha levantado o tapete de uma grande crise ética das instituições públicas e privadas. E é muito importante que essa questão ética, essa questão axiológica dos valores, seja transplantada para dentro do processo civil. E se exige não apenas numa discussão num plano abstrato, mas se exige concretamente. E o legislador, então, no artigo 5º, ele deixa bem claro a preocupação que a conduta de todos os sujeitos do processo, juízes, advogados, promotores, procuradores, etc., todas elas devem se pautar pela boa-fé. E a boa-fé que se fala aqui é a boa-fé objetiva. Aquela boa-fé objetiva que foi desenvolvida lá no direito alemão, no BGB, no parágrafo 242, que depois foi transplantada, foi positivada no direito brasileiro, no Código Consumidor em 90, e depois foi amplamente positivada no Código Civil de 2002, artigo 422, 113, 187, é exatamente a mesma ideia, só que aquela boa-fé objetiva é no plano do direito material, especialmente no plano do direito das obrigações, dos contratos. E aqui ela é transposta para dentro da relação processual, exigindo que as partes tenham, ao longo de todo o processo, uma postura pautada pela lealdade, uma postura pautada pela cooperação, uma postura, enfim, voltada sempre ao resultado final. O resultado final não é o favorável a uma parte ou outra, é uma duração razoável do processo e que permitindo ao juiz, então, uma solução justa daquele processo. É muito importante, depois tem as sanções para isso, mas é muito importante que o legislador, já no início do processo, ele deixe clara a preocupação com a boa-fé. E o artigo 6º complementa a regra do artigo 5º, concretizando o dever de cooperação e dá exatamente a finalidade, a questão da duração razoável do processo, concretizando o princípio constitucional e diz, olha, o processo em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva.
Então, esses são talvez as grandes diretrizes axiológicas do nosso processo civil. E é louvável que o legislador tenha colocado isso no início do processo. A gente sabe que muitas vezes a parte que não tem interesse que o processo ande rápido, ele busca a protelação. Mas vem várias manobras protelatórias. E depois isso é sancionado dentro do próprio CPC, com a litigância de má-fé e etc. E até o Código, ele estabelece várias sanções, especialmente no plano recursal, né, que agora é os honorários recursais, é a questão da multa e etc. Agora, recentemente, semana passada, estava conversando com um advogado, que estava atendendo meu gabinete, aí conversando sobre as mudanças do CPC. E aí disse, olha, os senhores têm que cuidar, porque agora a ideia do tribunal, no momento em que começar a aplicar o CPC para os recursos contra decisões posteriores já à vigência do CPC, e pode ser já um agravo regimental, de uma decisão, um agravo interno agora, né? De uma decisão monocrática posterior a 18 de março deste ano. E, nesse caso, a nossa ideia já é aplicar honorários recursais e multa. Daí o advogado completou. Nós estamos preocupados com isso. Agora, de agora em diante, toda vez que nós formos interpor um recurso, nós vamos primeiro entrar em contato com o nosso cliente. Vamos pedir uma autorização para o telefone. Telefone não, autorização escrita, né? A gente vai exatamente porque, se eventualmente houver honorários recursais e multa, eu não vou pagar, quem vai pagar vai ser o cliente. Correto. É a preocupação, a concretização exatamente desse artigo 6º e a questão da duração razoável do processo e as sanções estabelecidas no plano processual. No plano do direito da ética material, o artigo 8º ele reproduz aquelas regras da Lei de Introdução ao Código Civil, a Lei de Introdução às normas do direito brasileiro, que estão lá no artigo 8º, que é exatamente, aí sim, a questão dos fins sociais, bem comum e etc., todos os métodos de integração do ordenamento jurídico. Aí eu me abstenho, que é mais uma questão importante que esteja no Código, mas é bem conhecida de todos. A segunda diretriz é a diretriz da transparência. Diretriz da transparência. Aqui é uma preocupação também muito grande do Código, se relaciona com a anterior, que é a preocupação com uma ampla publicidade dos atos processuais e também com a questão da fundamentação. Isso aí talvez seja a grande preocupação dos magistrados em geral hoje, é exatamente até digamos, quase que um exagero. A preocupação com a fundamentação aparece em vários momentos do Código, aparece aqui, depois vai aparecer lá no momento da fundamentação da sentença, várias exigências. E, na verdade, aqui a preocupação realmente é que as decisões sejam devidamente fundamentadas. Talvez tenha havido exagero, um excesso de preciosismo do Código em alguns pontos. E aí, muitas vezes, o Código a elaboração do Código é muito mais, foi feita por advogados e que doutrinadores, né? E até em alguns momentos, se o Código Civil foi o Código Civil dos juízes, o Código de Processo é o Código de Processo Civil dos advogados. E, então, em muitos momentos, tem alguns, a meu ver, exageros. Mas, na verdade, eu sou juiz, o Jairo já me entregou aqui, né? Eu sou juiz desde 1986. E, em 86, em 88, veio a nova Constituição. E antes da Constituição, era muito frequente a gente observar o seguinte, muitas vezes vinha um requerimento feito pela parte, e aí o juiz botava só em cima, assim, na própria petição, né? O Orvalho pegou isso como advogado. Defiro, indefiro, né? Era defiro, ponto, indefiro, ponto. E, às vezes, mais grave, decreta a prisão, homologa a prisão preventiva, ou indefiro. Ou seja, não tinha nenhuma fundamentação. E a Constituição de 88 já estabeleceu um dever de fundamentação, artigo 93, inciso
Ou seja, exatamente essa preocupação com a fundamentação das decisões judiciais. E é exatamente isso que vai aparecer aqui de novo, esse dever de fundamentação. Claro, é uma ao menos mostrar que a pessoa, que o juiz leu os argumentos principais e respondeu os argumentos principais. Então, essa é uma preocupação que aparece no Código e também o respeito efetivo ao contraditório e à ampla defesa. Então, esse é outro ponto que o Código, vários momentos, deixa claro, né? Então, já abre no artigo 10º, e em vários momentos, a preocupação constante com o respeito ao contraditório e à ampla defesa. Que é correto, que é bom, às vezes até um pouco exagerado, mas é uma preocupação importante. E aqui esse artigo é paradigmático. Então, mesmo as questões que o juiz possa decidir de ofício, ele tem que fazer, tem que abrir oportunidade de manifestação para as duas partes. Então, aqui até com base nesse dispositivo, eu afetei um recurso como repetitivo a respeito de uma súmula do STJ, que é aquela súmula 381, referente aos contratos bancários, que não pode conhecer de ofício, cláusulas abusivas, etc., em contratos bancários. Eu vou aproveitar exatamente essa regra para fazer a adequação desse enunciado da súmula, né, a esse artigo 10º, que aqui, na verdade, o juiz não pode, ele até pode, desde que respeite o contraditório e a ampla defesa, no caso de cláusulas abusivas, que lá no artigo 51 do CDC é nulidade e, consequentemente, o juiz pode conhecer de ofício. E apenas essa súmula, na minha opinião, contra a legem, acabou restringindo aquilo que a lei não dizia. Entretanto, essas decisões de ofício, elas deverão agora ser tomadas à luz do artigo 10. Então, mesmo que o juiz, no instante que se dá conta que ele pode reconhecer uma nulidade de ofício, ele deve fazer, abrir a oportunidade para a manifestação das duas partes. Então, essa é outra preocupação, respeito efetivo ao contraditório e à ampla defesa. Terceira diretriz é a diretriz da efetividade, ligada à ideia de duração razoável do processo, que vem lá dos primeiros artigos do CPC. E aí aparece em vários institutos jurídicos. Então, o primeiro deles, que eu destaco para vocês, é a questão da inversão do ônus da prova, né? A inversão do ônus da prova pelo juiz. Esse artigo 373, ele é simplesmente a regra da distribuição normal do ônus da prova, ao autor, ao réu e etc. O atual 333 do CPC, atual, do CPC 73. O parágrafo 1º, ele adota uma regra da carga dinâmica das provas, permitindo que, nos casos previstos em lei, ou diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. É a regra da inversão do ônus da prova. Ele está alterando a regra de distribuição do ônus da prova, dos incisos 1 e 2, para o demandante, demandado, para o autor e para o réu. Essa aqui, na verdade, não é uma novidade absoluta em nosso sistema, já que nós tínhamos essas regras de inversão do ônus da prova no Código do Consumidor. O grande cuidado que se deve ter é que o Código do Consumidor tem duas grandes modalidades de inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova op legis e op iudicis. A inversão do ônus da prova op legis é a inversão feita pelo próprio legislador, enquanto que a inversão op iudicis é a inversão feita por ato do juiz. As duas são bem diferentes e não devem ser confundidas. Na inversão do ônus da prova op legis, é o próprio legislador, no texto legal, que diz, olha, o ônus da prova aqui é do demandado, é do fornecedor.
O exemplo mais eloquente que nós temos é lá na responsabilidade civil, pelo fato do produto, pelo fato do serviço, artigos 12 e 14 CDC, que lá o legislador estabelece, olha, o ônus da prova, como é que é o texto da lei? Compete ao fornecedor a demonstração da inexistência de defeito do produto ou do serviço. Então, ele atribui ao fornecedor a comprovação de que aquele produto não era defeituoso, aquele serviço não era defeituoso. Então, essa inversão do ônus da prova não é feita pelo juiz, é feita pelo próprio legislador. E aqui eu faço referência a um recurso especial da minha relatoria de 2013, em que eu exponho com mais precisão exatamente esses conceitos a respeito da inversão do ônus da prova. Quem tiver interesse em aprofundar, nesse acórdão vocês encontram. Mas, por exemplo, um caso aqui de Santa Catarina, que aconteceu envolvendo um acidente automóvel, envolvendo a caminhonete Ford Explorer. Nesse caso, ocorreram mais de 100 acidentes semelhantes no mundo todo. A Ford Explorer foi colocada no mercado com um defeito de fabricação nos pneus, na banda de rodagem. E a uma certa velocidade os pneus se desmanchavam e isso provocou gravíssimos acidentes. Então, mais de 100 pessoas morreram no mundo inteiro, e, enfim. O agravante desse caso aqui no Brasil, em Santa Catarina, foi que a Ford já tinha feito o recall no mundo inteiro e não tinha feito aqui porque eram poucas unidades. E aí um empresário acabou perdendo o controle numa rodovia federal, faleceu deixando 2 filhos menores. Aí a relatoria foi da ministra Nancy e foi um dos os valores mais altos de indenização por danos morais que eu conheço. Mas exatamente... de quem é o ônus da prova de que havia ou não defeito na fabricação dos pneus? A rigor, seria dos demandantes, seriam os filhos do empresário falecido. Pelo sistema do CDC, isso é facilitado. O ônus da prova da inexistência do defeito do produto é do fabricante, é do fornecedor, que é quem tem as melhores condições técnicas para produzir essa prova. Então, aqui é importante, a inversão do ônus da prova é por ato do legislador. E não foi um legislador qualquer, aqui foi a professora Ada Pellegrini Grinover, uma das nossas maiores processualistas, que presidiu a comissão que elaborou o CDC. Então, qual é a inversão do ônus da prova que estamos falando? É a inversão opiúdice, também bem conhecida, que é lá do artigo 6º, inciso 6 do CDC. É a inversão por ato do juiz. E, nesse caso, apenas relembrando os senhores, tinha uma grande discussão se essa regra era regra de instrução ou regra de julgamento. Foi um debate, um amplo debate na doutrina e na jurisprudência. E, por acaso, a minha dissertação de mestrado lá na Faculdade de Direito do Rio Grande do Sul foi sobre a responsabilidade civil do fornecedor e a defesa do consumidor, né? Foi o meu tema lá em ano 2000. E um dos pontos que eu abordei foi exatamente essa distinção. E aí, quando eu estava no STJ, em 2011, eu peguei um recurso especial que discutia exatamente isso. Se o juiz poderia inverter de ofício ou não o ônus da prova. E se poderia inverter de ofício na própria sentença. Se era, no instante de sentenciar, não tendo sido produzida nenhuma prova, se ele poderia de ofício fazer a inversão do ônus da prova e julgar. Seria a regra de julgamento. E aí... teve recurso, o juiz decidiu desse modo, foi para o Tribunal de Minas, o Tribunal de Minas disse que não pode, e aí chegou no STJ na minha relatoria, assim, bom, eu tenho opinião formada sobre isso, eu entendo que esse dispositivo deve respeito ao contraditório e à defesa previstos na Constituição. E acabei submetendo a turma, e aí a turma fez mais um pouco. Ela assim, não, essa questão é uma divergência da jurisprudência do próprio STJ, da
seção de direito privado, terceira e quarta turma. E aí foi submetida ao julgamento da segunda sessão. E até é interessante, hoje nós temos positivado no CPC o incidente de assunção de competência. E a inspiração era o regimento interno do STJ, que há longos anos já prevê esse incidente. E é exatamente o que foi feito. Então, foi submetido à segunda sessão do STJ e se reconheceu que é regra de instrução e que deveria respeito ao contraditório e à ampla defesa. E exatamente esse precedente, ele está em sintonia com agora o disposto no artigo 373, parágrafo 1º do CPC. Então, esses casos de inversão do ônus da prova por ato do juiz, ele não se aplica à inversão do ônus da prova por ato do legislador, porque aí não tem surpresa nenhuma para a parte. Já desde do direito material, desde a legislação, já estava previsto que o ônus da prova, no caso do CDC, era do fornecedor. Tá? Então, cuidado com esse aspecto. Segundo aspecto da diretriz da efetividade, também no plano do direito do consumidor, aí brevemente, também que é a questão da competência. Né? A inspiração aqui também foi a legislação de consumo, que é uma legislação, nesse ponto do CDC, é interessante. O CDC deu uma grande contribuição para o direito processual civil. Normalmente, a gente pensa o CDC no plano dos contratos e da responsabilidade civil. Mas no plano do direito processual, uma das preocupações, lá em 90, foi com a efetividade do processo, da tutela do consumidor. E tem várias regrinhas, aquela da inversão do ônus da prova é uma, e essa aqui da competência internacional. E no mundo globalizado, realmente ela é importante, está lá no artigo 22, inciso 2, aqui eu faço referência, eu não gosto de citar casos meus, mas aqui a facilidade que tem é que vocês aí conseguem aprofundar e ver o que eu penso em acordos. Esse RESP, agora faltou o número ali, mas desculpa, mas é um caso bem interessante, é o caso do Robinho. Nesse caso, a gente disse que não aplicava, né, no caso. Esse caso do Robinho, ele é um contrato dele com a Nike. E é um contrato internacional. Né? Então, é um contrato de jogador de futebol, enfim, que tem, vários jogadores têm, eu acho que um dos primeiros a ter foi o Ronaldinho, né, e depois vários tiveram. E a Nike tem uma cautela, ela estabelece que o foro competente, nesse caso, era a Holanda, e uma cláusula de eleição de foro. E o Robinho entrou com uma ação lá e depois entrou com uma ação no Brasil. E a Nike, então, alegou a exceção com base na cláusula de eleição de foro. E essa exceção foi acolhida, entendendo que nesse caso, realmente tem um contrato empresarial, prevendo que o foro de eleição era a Holanda. E é interessante, aí uma das alegações do Robinho para chegar até o STJ foi que seria um contrato de consumo e deveria aplicar essa regra do CDC. Naturalmente foi rejeitada, porque não foi uma chuteira que o Robinho comprou, era um contrato de propaganda, enfim, né? Então, nesse caso, acabou se reconhecendo que o foro competente era a Holanda e acabou, então, se negando provimento a esse recurso especial. Depois eu forneço o número para os senhores. Outro aspecto da diretriz da efetividade, a limitação à intervenção de terceiros. Então, isso é interessante, o antigo artigo 70 do CPC de 73, ele previa a denunciação da lide de um modo bastante amplo. E eu já tive ações como juiz, ação reivindicatória. E aí começa a haver sucessivas denunciações da lide. O processo fica interminável. Né? O que o Código fez? Ele limitou a denunciação da lide. Então, o parágrafo primeiro, ele diz que a denunciação da lide ela não é obrigatória, era uma discussão que havia no Código 16, se era obrigatório ou não, e quais eram os efeitos de não fazer a denunciação da lide. Então, primeiro, olha, não é obrigatória, se não quiser fazer na contestação, não precisa, pode fazer depois em ação regressiva, ação autônoma, etc.,
E o segundo aspecto, se admite uma única denunciação da lide, uma única denunciação sucessiva, exatamente para evitar aquela confusão que ficava o processo em que eram denunciações da lide sucessivas. Também é interessante essa limitação que é feita pelo CPC. Um outro instituto que foi regulado, e bem regulado, pelo novo CPC é a desconsideração da personalidade jurídica, a DPJ, lá nos artigos 133 e seguintes. Então, ele pega aqueles casos, a desconsideração ela é feita na legislação no direito material. É feita, inicialmente, foi pelo CDC e depois foi feita pelo Código Civil de 2002. Mas sempre houve dúvida a respeito do procedimento. E os artigos 133 e seguintes, eu só botei o primeiro, mas os seguintes complemento, dá todo o procedimento para a desconsideração da personalidade jurídica. E o que nós temos de recurso especial envolvendo essa matéria é impressionante. É muito comum, lá na fase de execução, essa discussão, e aí frequentemente chega ao STJ. Tanto a desconsideração direta, né, a doutrina da disregard, que veio lá do direito inglês, da common law, e que o Rubens Requião foi a pessoa que transpôs para o Brasil, como também a desconsideração inversa, e o próprio Código é expresso, ali no parágrafo 2º, a preocupação também com a desconsideração inversa. E apenas relembrando, então, a distinção que tem entre o CDC e o Código Civil a esse respeito, o CDC, no artigo 28, adotando a teoria maior, e o Código Civil, no artigo 50, a teoria menor, que é um pouco mais rigorosa. O CDC é interessante. Aparentemente, ele acolhe a teoria menor, mas chega lá no parágrafo 5º, último parágrafo, aí ele dá uma guinada e, claramente, aí adota a teoria maior, que é mais flexível e facilita a desconsideração. Mas nós temos na lei ambiental também nós temos, em várias leis, lei tributária, etc. Aí eu cito também um recurso especial meu que faz a distinção exatamente dessas duas teorias. Eu vou evitar, porque não é, a palestra não é sobre direito material, mas ali vocês encontram o que eu penso a respeito desses temas. Diretriz da efetividade. Tutela provisória, tutela de urgência, tutela de evidência. Aqui é interessante, o Código de Processo Civil, uma das mudanças que ele faz é exatamente na chamada tutela cautelar, que mudou de nome, né? É a tutela provisória. E com duas grandes modalidades, a tutela de urgência e a tutela de evidência, sendo que a tutela de evidência é a menina dos olhos do ministro Fux, né? Talvez seja o ponto assim que ele trabalha com maior profundidade, e esses dispositivos têm exatamente a cara dele, né? Que é bem, ele fez exatamente no perfil dele. E é interessante, apenas lembrando, a tutela provisória, todo mundo lembra, a questão é a tradicional tutela cautelar, fumus boniuris, periculo in mora e etc. A tutela de evidência, ela já tinha uma previsão, uma daquelas reformas dos anos 90, ela foi introduzida. Se atribui ao professor Ovídio a introdução dessa regra do CPC. E até é interessante, eu era juiz da vara de fazenda pública lá de Porto Alegre, aí um dia chegou o professor Ovídio, que era advogado, com um caso de tutela de evidência, e recém tinha mudado a lei. Mas era um caso, aqueles casos delicadíssimos, que era passar os engenheiros da CE. Ele queria mudar da classe 6 para a classe 7. E já tinha vários julgados favoráveis. E assim, mas aqui não tem urgência, não precisa, basta a tutela de evidência, né? Porque, ok, isso, tudo bem, mas eu não vou deferir isso aqui, não. Daí, deixa o tribunal deferir. Mas era exatamente, a gente tem a tutela de urgência bem presente, a tutela de evidência nós ficamos sempre com o pé atrás, já que não tem tanta urgência. E ela agora, no novo CPC, no 311, fica muito clara a tutela de evidência, porque independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. E aí o 311, ele vai aprofundar os casos em que cabe a tutela de evidência.
Você tem uma palestra sobre isso, pelo que eu vi, mas, de todo modo, ali vai indicar muito claro a questão do abuso de direito, a questão da prova documental, a questão dos casos repetitivos, a súmula vinculante e assim por diante. Então, o artigo 311, ele realmente valoriza bastante a tutela de evidência e a preocupação é com a diretriz da efetividade. Assim, olha, se já tem decisão em sede de recurso repetitivo, já tem decisão em sede de repercussão geral do Supremo, tem súmula vinculante, aí a parte vai ter que se submeter a todo o procedimento para, então, obter a sua tutela. Pode não ter risco de urgência, não ter risco de perigo de demora, mas ainda assim já pode obter imediatamente a tutela imediata, exatamente o que dispõe o artigo 311. Diretriz da convencionalidade. Essa diretriz, ela procura exatamente uma preocupação muito grande com o respeito à autonomia das partes. Aqui é interessante, no plano do direito material, isso é muito claro. Né? O direito contratual, ele abre lá, a liberdade contratual será exercida em razão dos limites da função social do contrato, boa-fé, artigo 421 do Código Civil. No plano do direito processual, não é tão claro assim, já que o juiz é que dirige o processo, o regime presidencial, né, o juiz é que vai dirigir o processo. Então, nesse caso, nessa situação, os espaços que havia no CPC de 73 eram pequenos, exatamente para a autonomia das partes. O novo CPC, ele se inspira em outros setores do processo para dar um espaço maior à autonomia de vontade das partes. Primeiro, negócio jurídico processual, que é o artigo 190. Não fazer a leitura, não vem ao caso. Mas aqui a inspiração muito grande é da própria lei de arbitragem. A arbitragem, o árbitro é um juiz privado. E lá eles têm a possibilidade de estabelecer regras exatamente para o procedimento. Um negócio jurídico processual, que é previsto aqui pelo legislador nesse dispositivo legal. A regra seguinte, relacionada a essa, é o calendário processual. As partes podem estabelecer um calendário processual. E aqui é interessante, a inspiração dessa regra é a própria legislação eleitoral. Como juiz eleitoral, fiz várias eleições no Rio Grande do Sul, um dos pontos que impressionava era o seguinte, vem cá, a gente sabe que a eleição vai ser no dia X de outubro e que todo o calendário eleitoral é fixado no início do ano, até no ano anterior, pelo TSE. Ele estabelece claramente todos os prazos para as várias situações, quando inicia a propaganda, as impugnações, etc., e funciona. O mais impressionante é que aquilo funciona bem, ao menos até a eleição. Aí depois que passa a eleição demora. Mas até a eleição funciona. Por que não se transpõe isso para a justiça comum, ao menos na imensa maioria dos processos em que isso é possível? E aqui o artigo 191 permite isso, que se estabeleça um calendário processual, permitindo então o julgamento do processo numa duração razoável e, naturalmente, em conjunto com as partes, essa definição. É o artigo 191 do Código de Processo. O grande espaço que nós temos para a convencionalidade, para a autonomia de vontade das partes, é a grande valorização que nós temos da conciliação e da mediação. Isso é interessante, que já o novo CPC, o Código Antigo já valorizava muito a conciliação. Já tinha uma grande... O novo Código valoriza ainda mais, e ele deixa isso claro ao longo de todo o Código, em vários momentos. Então, por exemplo, já no artigo 3º, que eu fiz referência para vocês, o legislador deixa clara a valorização aos métodos alternativos de resolução dos conflitos. E aí se inserem a conciliação, a mediação e a arbitragem. No artigo 334, ele vai mais longe e vai estabelecer a conciliação e a mediação como uma etapa inicial do processo.
É um momento, a pessoa é citada para, e aí a etapa inicial do processo é a tentativa de conciliação, a tentativa de mediação, se for o caso. E aí, depois, o próprio Código faz uma ampla regulamentação, nos artigos 165 seguintes, das várias, de como funciona, o que é mediação, o que é conciliação, como é que funciona e etc. Até nem precisaria, a rigor, porque nós temos aquela resolução do CNJ 125, é muito boa, tem a lei de mediação, e ainda assim ele se preocupa com isso. Eu apenas vou destacar para vocês, deixar bem clara, a diferença entre mediação e conciliação. A impressão que nós temos hoje é que são expressões sinônimas. Não são, cuidado. São institutos jurídicos próximos, mas bastante distintos entre si. Né? Antes de avançar apenas, mais um aspecto da valorização. O legislador valoriza tanto a conciliação judicial, ou mediação, como a extrajudicial. Então, a transação homologada, a transação é o fruto da mediação ou conciliação, é o objetivo de se realizar a mediação e a conciliação. E a transação homologada constitui título executivo judicial. E a transação, em geral, aí a transação extrajudicial, ela constitui título executivo extrajudicial. E o legislador deixa claro isso, deixa expresso quando vai elencar os títulos executivos. Então, esse é um ponto que mostra claramente a importância que se dá à transação, à eficácia da transação. Distinção entre mediação e conciliação. Então, são dois pontos básicos. Primeiro, a questão relativa à existência de relação anterior entre as partes. E o segundo, os focos do mediador e do conciliador, que também são diferentes. Vou explicar. Características da conciliação. É um método consensual de autocomposição do litígio pelas próprias partes com a colaboração de um terceiro, o conciliador. O foco da conciliação é a solução do problema. Eu não estou preocupado com as causas do problema, onde é que isso originou. Eu estou preocupado com a solução do problema. Foi um acidente de trânsito. Eu não estou preocupado se o réu vinha beber ou não bebeu, etc. Eu quero saber, tem possibilidade de conciliação? Tem possibilidade de transação? Não havia relação anterior entre as partes e ali também vai se extinguir aquela relação. No caso, o conciliador, ele pode ser o próprio juiz. O conciliador pode ser o próprio juiz. E, aliás, todos nós, como juízes, já fizemos conciliações. Não há problema e é uma atividade que faz parte da nossa jurisdição. Aqui apenas exemplificando, que é muito comum nas relações de consumo, que é o método mais utilizado. E apenas chamar a atenção da possibilidade de conciliação extrajudicial, que o Código valoriza muito. Às vezes a gente fica preocupado, conciliação extrajudicial, isso assusta um pouco a gente. Olha, uma conciliação fora do... Isso tem sido muito utilizado. Em dois casos radicais que eu vou indicar para vocês, isso foi feito com muito sucesso. O primeiro deles é o caso do avião da TAM, em 2007, que foi um caso que foi bastante doloroso para todos nós aqui do Sul, especialmente Porto Alegre, era o voo que fazia Porto Alegre-São Paulo, todos nós perdemos amigos naquele voo. E, em 2008, a TAM ela formou câmaras de conciliação. E essas câmaras de conciliação, muito bem feitas, por sinal, elas ofereciam para as famílias das vítimas os valores de acordo com a jurisprudência que elas obteriam caso entrassem com ações judiciais. Então, foi a TAM junto com as seguradoras, etc. E o percentual de acordos foi altíssimo, foi muito alto nessas câmaras de conciliação. E em 2014, a Defensoria Pública de São Paulo fez algo semelhante num acidente ferroviário que tinha acontecido um ano antes no interior de São Paulo. E também, aí o índice de sucesso foi quase 90%. Eu apenas ilustro com esses dois casos, que são casos radicais. Não tem nada mais radical do que um litígio envolvendo a morte de uma pessoa, o homicídio, etc. E nesses casos se teve muito sucesso com
conciliações extrajudiciais. Se a gente pode nos casos mais graves, pode também nos casos menos graves. E aí eu vou relatar uma experiência para vocês, que existe lá no Ministério da Justiça, na Senacom, né? A Secretaria de Direito do Consumidor do Ministério da Justiça. Eles fizeram, em 2014, uma plataforma, que é o consumidor.gov.br. E é fácil o acesso via internet, os senhores que estão com o laptop podem acessar e olhar, é bem interessante, e o mecanismo é bem simples, o consumidor vai lá, faz uma reclamação direta nessa plataforma, aí os fornecedores que são cadastrados, eles têm um prazo de 10 dias para responder, e se o consumidor aceitar aquela resposta, se homologa aquele acordo e é cumprido aquele acordo. O índice de acordos chega a quase 80%, é muito alto realmente, é um índice altíssimo de acordos. Em 2014, a Corregedoria lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fez um convênio com a Senacom para a utilização dessa plataforma na Justiça Comum e, especialmente, nos juizados especiais. E aí foi interessante. Nos juizados especiais, então, especialmente aqueles casos em que o próprio interessado vai diretamente ingressar com uma demanda. Aí, antes de ingressar com a demanda, eles estimulavam, olha, em vez de ingressar agora com a demanda, tenta fazer a reclamação nessa plataforma. E estimularam até como um pressuposto para o ingresso da ação judicial para a caracterização do interesse processual. O resultado foi muito interessante, porque o número de acordos feitos na plataforma é superior, muito superior, aos acordos feitos pelo Poder Judiciário. Quando aí a parte já tem advogado, etc., muda, então o índice de acordo diminui. E o mais interessante é que, em 2015, se os senhores olharem as estatísticas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o número de novas demandas foi significativamente reduzido. E um dos motivos é exatamente esse estímulo ao acesso a essa plataforma, que, no fundo, faz uma conciliação extrajudicial. Então, são ferramentas importantes que o Código oferece para nós, exatamente para diminuir o número de demandas e estimular uma prévia tentativa de conciliação entre as partes. Qual é o grande cuidado? Que é não confundir a conciliação, que é uma velha conhecida de todos nós, com a mediação. A mediação, ela é mais complexa, a mediação tem um foco que é na causa do conflito, e o mediador é figura central em todo o processo. Então, normalmente, na mediação, já existe uma relação anterior entre as partes, então, família, mas nós temos também relações societárias, nós temos relações de vizinhança, existe uma relação anterior entre as partes. Qual é o problema? É que, geralmente, é muito comum, direito de família, etc., muitas vezes chega uma ponta do litígio, mas a gente já identifica logo, o litígio real é muito maior. Se a gente não resolver a causa do conflito, aquele conflito vai voltar e até se agravar em função daquela demanda judicial. E aí o trabalho do mediador na investigação da causa do conflito é muito importante, né? O mediador é personagem central no processo de mediação, ele deve ser um terceiro neutro e imparcial, e também ele não pode julgar posteriormente a demanda, seja como juiz, seja como árbitro. Então é diferente, o juiz pode ser o conciliador, e frequentemente nós somos. Agora, ele não pode ser o mediador. Por quê? Como ele vai investigar a própria causa do problema, ele vai tomar conhecimento de aspectos que, a rigor, podem influenciar, ao menos inconscientemente, no julgamento final da demanda. Então, se restringe quem pode atuar como mediador. Então, é interessante, frequentemente nós confundimos as duas figuras. E apenas relembrando, embora o juiz vá investigar, o mediador vai investigar a causa do problema, na verdade não é função do Poder Judiciário o tratamento também do problema. Na verdade, aqui, eventualmente, ele vai fazer um encaminhamento para outros órgãos, psicólogo, psiquiatra, assistente social, etc. Mas
a investigação do foco ela é importante para uma solução efetiva daquele litígio. Apenas relembrando, na mediação, a origem é os Estados Unidos, a origem é Harvard, especialmente. Eles atravessaram, há cerca de 100 anos atrás, uma crise no sistema de justiça deles muito grande, semelhante à crise que nós estamos vivendo hoje em termos de volume de processo de demanda, e aí eles fizeram várias pesquisas, estudos, e Harvard, uma das sugestões que teve eram os métodos alternativos de solução dos conflitos, com ênfase para a mediação e para a arbitragem. E o interessante é que a mediação lá, ela é preconizada inicialmente para as relações trabalhistas, onde existe uma grande resistência aqui no Brasil à utilização da mediação. A União Europeia também tem uma diretiva sobre isso, uma diretiva imensa a respeito dessa matéria. No Brasil, nós temos a resolução do CNJ, que esse ano ela foi aperfeiçoada em função do novo CPC e da própria Lei de Mediação de 2015. É uma regulamentação muito interessante, muito precisa, e ela se complementa com a regulamentação feita pelo CPC. Então, vale a pena conferir, realmente é um ponto importante. Aqui um elogio para o CNJ. A gente critica o CNJ, mas como um órgão, primeiro, na parte estatística e na parte das políticas públicas do Poder Judiciário, ele tem um espaço muito grande para trabalhar. E um desses espaços é esse estímulo que, tradicionalmente, tem sido feita tanto a mediação como a conciliação. Acho que desde a gestão da ministra Ellen Grace se fez um trabalho muito interessante nessa área. A quinta diretriz, a diretriz da verticalização. Né? Essa aí é uma diretriz realmente interessante, é uma das, talvez, das notas mais características do nosso CPC e que interfere diretamente no trabalho dos juízes, dos tribunais. E o código é muito claro, ele procura criar uma nova cultura, uma cultura de respeito aos precedentes. E isso fica exposto no código em vários momentos. E talvez um dos mais importantes é esse artigo 927, né, ele é muito claro. Os juízes observarão, os tribunais, decisões do Supremo em controle concentrado, decisões em enunciados de súmula vinculante, acordos em incidência e assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recursos repetitivos, os enunciados de súmula do Supremo, da matéria constitucional, STJ, matéria infraconstitucional, orientação do plenário ou órgão especial aos quais estiverem vinculados. Então, aqui, realmente, fica muito claro a questão do respeito aos precedentes. Claro, nós sabemos que, a rigor, as súmulas não são precedentes, né? As súmulas são enunciados. Mas, na verdade, a cultura que se formou no Brasil é de um grande respeito às súmulas, por toda a comunidade jurídica. Então, lá no STJ, eventualmente, nós julgamos um repetitivo. E, a rigor, o repetitivo tem uma eficácia muito maior do que a súmula, mas acabamos transformando os temas decididos, as teses decididas, em súmulas, porque a gente sabe que a eficácia prática da súmula é maior do que a do repetitivo. E aqui se cria, então, esse compromisso com o respeito aos precedentes, à jurisprudência, diria, consolidada dos tribunais superiores. E não só a tribunais superiores ao juiz. Então, vale tanto para decisões do STF, STJ, não vai TSE, TST, mas também vale para as decisões dos tribunais aos quais o juiz está vinculado. No caso dos senhores, ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, na verdade, se começa a trazer para o Brasil uma cultura que vem da common law. Né? Eu sei que depois do intervalo vocês vão trabalhar com a doutora Thaís, professora Thaís, né? Exatamente com questão relativa a precedentes, mas, de todo modo, o que nós temos aqui, a gente tem que ter um grande cuidado, é que a gente está importando um instituto que vem da common law, né? E só que ele vai chegar no Brasil com as peculiaridades do direito brasileiro, cuja vinculação é com a civil law,
cuja fonte principal do direito para nós é ainda a legislação. Nós temos a cultura da legislação. Então, isso para nós realmente dificulta. E nós temos também uma cultura na questão do controle de constitucionalidade que ninguém entende no mundo, né? Nós temos tanto o sistema americano como pegamos lá o sistema europeu, o sistema austríaco. Então, nós temos tanto o controle concentrado como o controle difuso. Hoje, qualquer um dos senhores, como juiz, tem muito mais poder do que eu, como ministro do STJ. Os senhores podem decretar que uma lei é inconstitucional monocraticamente. E, olha, para eu reconhecer a inconstitucionalidade, eu tenho que fazer um incidente que vai para a Corte Especial do STJ para dizer que aquela regra é inconstitucional e depois voltar, então, e decidir. Na verdade, é um sistema que os estrangeiros têm dificuldade de entender. Então, isso dá para o nosso juiz uma grande independência, né? Realmente, o nosso juiz, seja pela a formação dele, os nossos concursos para a magistratura são extremamente difíceis, né? Ninguém entra por acidente, ninguém assume o cargo de juiz por acaso, a porta é extremamente estreita, o mérito é do juiz, ele não passou porque é amigo do desembargador, etc., ele passou por um mérito pessoal seu, e o nosso concurso público é a grande garantia que nós temos da independência do nosso judiciário. É a grande marca que nós temos e nós temos que ter muito orgulho disso. Nós temos o melhor poder judiciário da América Latina, né? E sem sombra de dúvida, e basta comparar com os nossos vizinhos todos, em que o juiz não tem a mesma independência, não tem inamovibilidade, não tem vitaliciedade, pelo contrário. Então, isso, para nós, vem do concurso público. Mas essa independência, às vezes, dá enseja problemas, que é essa grande autonomia que o juiz tem nas suas decisões. E é preocupado com isso que o Código acaba, então, criando essa cultura dos precedentes, essa determinação de respeito aos precedentes. E isso vai aparecer na questão dos casos repetitivos. Então, vem uma sequência. O artigo 927 é aquela regra geral, e aí depois ele vem nos casos repetitivos, que é o 928. De um lado, a questão dos recursos repetitivos, especial, extraordinário, e o incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, nos tribunais de segundo grau, que é extremamente interessante e tem um espaço muito grande para a solução de demandas repetitivas. Eu acrescentei um terceiro, que é o incidente de assunção de competência, que não é exatamente para casos repetitivos, mas tem uma eficácia semelhante, como nós já vimos ali no artigo 927, em que ele é mencionado. Vamos lá, então. Primeiro, questão das demandas repetitivas. Aqui como o Código fala em casos repetitivos, tentar estabelecer um conceito de demandas repetitivas. Então, aqui, a ofensa a um direito individual ou coletivo atinge um grande número de pessoas de forma semelhante, ensejando o ajuizamento de centenas ou milhares de demandas com o mesmo objeto. Isso todos nós temos experiência. Então, nós temos casos envolvendo bancos, e os bancos lá no STJ, agora eu estava fazendo um levantamento, eu coordeno lá um núcleo de recursos repetitivos do STJ, juntamente com o ministro Schietti e a ministra Suzete. Então, uma da seção de Direito Público, a ministra Suzete, um da seção de Direito Privado, que sou eu, um da seção criminal, o ministro Schietti. E aí nós estamos fazendo agora um levantamento dos grandes litigantes, né? Então, na área do direito privado. E no direito privado, o destaque são os bancos, né? Não tem as instituições financeiras em geral. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e os bancos privados todos. Então, é um problema que a gente tem que enfrentar em função da nossa demanda. Telefonia, energia elétrica, previdência pública, aí os senhores, previdência privada, servidores públicos, tributário. E aí nós sabemos que nós temos dezenas, centenas, milhares de processos com o mesmo tema para ser decidido. E muitas vezes o advogado é vinculado a um sindicato, aí ele manda um ofício circular para todos os integrantes, pede apenas o dias que tem direito, já tem precedente, e pede só uma procuração e uma cópia da identidade, assistência judiciária gratuita, e aí uma multiplicação do número de processos. Demandas repetitivas.
Isso é uma grande preocupação nossa. A primeira grande preocupação é de ordem prática, é a questão do congestionamento do poder judiciário. Então, mais de 100 milhões de processos, sem dúvida alguma, as demandas repetitivas têm um espaço importante. Se bem que o grande espaço aqui é o processo de execução, né? A execução é o calcanhar de Aquiles do nosso sistema judicial. O processo de conhecimento anda muito bem e tranca no processo de execução frequentemente. Poder público, poder privado e pessoas físicas. E aí a preocupação que nós temos com a celeridade dos julgamentos, né, a duração razoável do processo. Mas eu só queria destacar para vocês uma preocupação, né, num plano mais teórico, mais abstrato dos repetitivos, que é a questão da isonomia, que às vezes fica num segundo plano. O nosso compromisso, desde a Faculdade de Direito, e principalmente a partir do momento que nós tomamos posse como juiz, é com um grande valor: justiça, né? E justiça e igualdade, justiça e isonomia são dois valores que caminham de mãos dadas. E isso vem desde Aristóteles, né? Lá na Ética a Nicômaco, se vocês lerem, é um livro que vale a pena ler, especialmente agora que a gente já está na magistratura, para fazer uma revisão axiológica assim, dos nossos grandes valores. E a Ética Nicômaca é extremamente atual. Lá ele tem uma discussão sobre justiça e deixa muito claro: justiça e igualdade são dois valores que caminham de mãos dadas, porque nada mais injusto que duas pessoas que têm casos semelhantes recebam soluções diferentes. Isso nós temos experiência, por exemplo, servidores públicos. Às vezes são duas pessoas, dois juízes, os dois estão na mesma cidade, aí os dois fazem a mesma solicitação ao tribunal, aí um juiz ganha e o outro não. A pessoa diz: por quê? Né? Por que ele ganhou ou não ganhei? Até a fundamentação para negar para mim pode ser razoável, mas vem cá, o caso era o mesmo. A pessoa se sente injustiçada pelo tratamento desigual. Claro, eu só estou dando um exemplo hipotético, mas em servidores públicos é a mesma coisa. Eu julguei muito tempo, eu fui juiz de fazenda pública e no tribunal eu trabalhei numa Câmara de Direito Público que julgava servidores públicos. E nós tínhamos centenas, milhares de processos envolvendo a mesma discussão, auxílio alimentação, tarará, tarará. Se discutia exatamente isso. E aí? E o mais interessante, uma Câmara do Tribunal acolhia e a outra negava. E aí pessoas que trabalhavam uma ao lado da outra. Não tem sentido, né? E aí, claro, aí chegou um dia, nós temos que chegar a um consenso. Vamos submeter ao julgamento do grupo, né, que é o colegiado, e aí a solução que o colegiado der, todo mundo se compromete a respeitar. É um incidente de assunção de competência que nós usamos na época via embargos infringentes. E se fez isso, exatamente pelo problema da isonomia. Eu destaco isso porque frequentemente a gente se preocupa, a questão do congestionamento do Poder Judiciário. Esse é um problema de ordem prática, mas o problema principal dos repetitivos está nesse aspecto de ordem axiológica, que é a questão relativa à isonomia e à justiça. O CPC aqui ele regulamenta de modo bastante minucioso a questão do procedimento dos recursos repetitivos. Então, ele fala da questão da seleção aí pelos tribunais de segundo grau dos recursos representativos de controvérsia, fala como é que se faz a afetação do tema pelo relator do recurso, a instrução, e aqui é um ponto interessante, é a possibilidade, por exemplo, de realização de audiências públicas. Depois fala da decisão do repetitivo, a eficácia da decisão. O código é bem minucioso, eu não vou me ater, vou dar só um exemplo de ordem prática. Lá no STJ, eu fui relator de um caso, do credit scoring. E aí aconteceu o seguinte, faz uns 2 anos, mais ou menos, eu estava trabalhando no tribunal, aí ligaram do núcleo, do TJ do Rio Grande do Sul. Aí, como eu sou do tribunal, as pessoas têm mais intimidade, aí ligaram, assim, olha, o senhor tem aí 2 processos envolvendo o credit scoring. Sim, ótimo, mas e daí? Né? Em primeiro lugar, o que é o credit scoring? Né? E o que eu tenho a ver com isso tudo? Não, é o seguinte, o credit scoring é a nota de crédito que tem sido atribuída aí pelos grandes bancos de dados, especialmente o Serasa,
Quando a pessoa postula um financiamento, aí lá a loja, ou o vendedor, ele consulta o Serasa para ver qual é o risco de crédito daquele consumidor. E aí atribui uma nota que vai, enfim. E quando a nota é ruim, as pessoas começaram a ingressar com demandas judiciais, reclamando, exigindo dano moral, etc. Bom, ok. E qual é o problema? O problema é o seguinte, já tem milhares de processos aqui no Rio Grande do Sul a respeito disso, e hoje, naquele dia, tem 28 mil processos aguardando distribuição no foro de Porto Alegre. Daí você entendi a relevância do tema. E aí, então, eu afetei um desses processos como recurso repetitivo. Aí eu, diretamente, poderia ter vindo a afetação do próprio tribunal, mas como estava no meu gabinete, eu afetei diretamente como repetitivo para discutir a respeito da legalidade ou não desse sistema. E como era uma questão nova, embora já tivesse uma multiplicidade de demandas, aí na instrução eu fiz uma audiência pública, que foi a primeira audiência pública da história do STJ, aí se antecipando ao CPC, que já não tinha previsão legal. O Supremo tem previsão legal. Nós não tínhamos, mas também não tem vedação. Aí nós fizemos a audiência pública, e aí que eu queria destacar para vocês. A experiência da audiência pública é excepcional, é uma coisa extremamente interessante. Nas audiências de julgamento, nós temos lá a possibilidade de sustentação oral das partes. Agora os advogados preconizaram a ampliação, se discute se tem ou não no agravo regimental, no agravo interno, etc. Ok. Mas muito melhor do que a sustentação oral na sessão, quando pelo menos o relator está com voto pronto, é a audiência pública. Porque, além dos advogados das duas partes, eu posso abrir para outros interessados. E, muitas vezes, a solução daquela demanda vai se refletir em dezenas, milhares de outros processos. E aqueles advogados eles são fracos, os argumentos são fracos, não tem consistência. Embora a tese jurídica, no todo, tenha consistência. Então, para evitar de formar um precedente num tema relevante, aí se pode abrir. E não apenas advogados, eu posso ouvir profissionais de outras áreas. Então, eu posso ouvir economista, posso ouvir, enfim, contador, posso ouvir todos interessados naquele tipo de situação. E, olha, eu já fiz depois mais algumas, vou fazer uma agora no mês de maio, na questão envolvendo a comissão de corretagem, que é um tema também que tem milhares de ações no Brasil, que exatamente permite, e a gente entra sem ter opinião formada e acaba a audiência pública com opinião formada naquele tema. Olha, a minha orientação vai ser essa. E se envolve também todos os ministros que vão julgar daquela sessão, da sessão de direito privado. Então, realmente é um debate muito amplo, muito rico e muito democrático, porque abre para toda a sociedade a discussão. E mais do que isso, uma pessoa ouve os argumentos da outra. É muito comum a gente, quando tem uma opinião formada, eu tenho meus argumentos, isso vale para a política hoje, né? E aí eu esqueço de ouvir a outra opinião. Isso vale para a política, para o futebol, né? Eu não ouço a outra pessoa. E ali, na verdade, como todos estão juntos, a gente procura ouvir um lado, o outro, chega um momento tal em que as pessoas assim, vem cá, mas ele tem um pouco de razão também, né? Tem alguns pontos que ele tem razão. Então, realmente democratiza, o contraditório fica realmente muito mais efetivo. E aí depois, então, se decide. A eficácia do recurso repetitivo. A eficácia é bem interessante, ele tem uma grande eficácia, né? Eu já destaquei para vocês a questão da tutela de evidência. Então, se tem decisão de repetitivo, a tutela de evidência, independente de haver ou não risco de dano irreparável, é possível. Permite a sentença liminar de improcedência pelo juiz, quando a decisão é contrária ao interesse do demandante. Dispensa a remessa necessária, dispensa a caução, a observância obrigatória pelos tribunais, também já fiz referência. Nos tribunais permite o provimento e desprovimento monocrático dos recursos, a possibilidade de desistência da demanda sem ônus. E nós temos também, então, realmente vários aspectos relevantes a respeito dos repetitivos. E mais a reclamação, que tem algumas nuances que depois eu vou comentar. Então,
Os recursos repetitivos são realmente muito interessantes, têm sido muito usados. Lá no STJ, eu coordeno exatamente essa comissão, que procura ser uma estrada de duas mãos entre o STJ e os tribunais. Então, de um lado, a gente internamente, dentro do tribunal, tem feito um trabalho com as outras turmas, as outras sessões, os outros ministros, exatamente para procurar dinamizar a utilização e o julgamento dos recursos repetitivos, já que a grande reclamação, tal qual a repercussão geral, é a demora no julgamento, e os senhores ficam com centenas, milhares de processos suspensos. E, de outro lado, também, o trabalho junto aos tribunais. E aí é um trabalho também, um trabalho que procura localizar rapidamente novos recursos repetitivos, novas demandas repetitivas. Ou seja, trabalhar com os tribunais, trabalhar com os juízes de primeiro grau, no momento que eles identificam uma nova proliferação de demandas, que eles entrem rapidamente em contato com os NURER, os núcleos, exatamente buscando um julgamento rápido dessas demandas. Apenas lembrando, os repetitivos eles foram regulados em 2008, 2007, tem regulamentação feita pelo CNJ mediante resolução, e essa resolução é que determinou a instalação de vários núcleos de recursos repetitivos e repercussão geral em vários tribunais, em todos os tribunais do Brasil. E é esses núcleos que os senhores podem recorrer, eventualmente, quando localizarem a proliferação de novas demandas. Então, isso é importante, aí é um trabalho realmente de localização de novos processos. E esse trabalho, eu destaco isso, no novo CPC ele ganha destaque em função do incidente de resolução de demandas repetitivas, né? O repetitivo no STJ, no STF, já existia. O novo CPC ele cria esse incidente de resolução de demanda, o IRDR. E o artigo 976, ele vai regular, a partir dele, regula todo o processamento do IRDR. Ele é muito semelhante aos repetitivos do STJ, do STF. Então, vou me abster de fazer maiores comentários sobre o conceito, cabimento, processamento. Eu apenas vou destacar, ele é um instrumento extremamente importante no novo CPC, porque ele permite que o próprio Tribunal de Segundo Grau faça essa uniformização de jurisprudência, né? Faz uns 2 anos atrás, chegou um advogado lá no STJ a respeito de uma questão que envolvia o plano de saúde dos funcionários de um município do interior do Rio de Janeiro. Então, o município tinha lá o plano de saúde, aí, questão de custos, resolveu romper, e aí os funcionários começaram a migrar para as operadoras, e aí deu problema, e aí milhares de ações. Todos os funcionários entraram com a ação judicial. E o problema todo, chegava no tribunal, metade do tribunal reconhecia o direito no caso dos servidores, metade não reconhecia. E aí começaram a pipocar os recursos especiais dos dois lados lá no STJ. Aí o advogado queria que eu afetasse um como repetitivo. Disse, olha, o senhor trabalha no repetitivo, não quer... Eu não vou afetar, por um motivo básico. Os senhores têm que provocar essa situação lá no Tribunal do Rio de Janeiro. É um problema local, não é um problema nacional. Os senhores têm que resolver no tribunal local. E o CPC 73 já tinha um instrumento para fazer isso, embora fosse pouco usado. Agora nós temos o melhor, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, que permite exatamente isso, que o tribunal ele próprio faça a uniformização da jurisprudência do seu tribunal. E aí os senhores, como juízes, quando localizarem um problema, podem provocar. Agora, por exemplo, eu fui fazer uma palestra no Espírito Santo. Aí falei, tarará, expliquei, aí um juiz levantou o dedo, eu sou juiz de uma daquelas comarcas onde está o problema agora do vazamento da Vale, né? E aí assim, a gente imagina, são milhares de ações, agora não é só contra a Vale, agora tem também o problema da água contaminada, e aí todos os moradores de uma cidade estão entrando com ações contra a companhia de água, já que suspenderam o fornecimento, etc. E aí não entra a família, entra cada membro da família. Então tem criança, nenê com 6 meses de idade entrando com a ação judicial.
É um absurdo, né? Assim, como é que eu resolvo isso? Olha, a gente tem que resolver com o seu tribunal. Tem que procurar o núcleo de recursos repetitivos do tribunal e montar uma estratégia para enfrentar esse tipo de demanda repetitiva. Na verdade, aí também tem a estratégia do judiciário, aí tem que ter a colaboração também Ministério Público, Defensoria Pública, exatamente para enfrentar esse tipo de problema. Aí tem que ter uma logística própria para esse enfrentamento. E um dos instrumentos que nós temos é exatamente o incidente de resolução de demandas repetitivas. Ao lado dele tem o incidente de assunção de competência, o IAC. Né? O outro é IRDR, o outro é o DPJ, né? A gente vai colocando siglas. O Brasília, então, é a campeã das siglas, né? Não é Distrito Federal, é o DF, e assim vai. Né? É o TSE, TRT, STM, STJ, STF, a gente acostumou com as siglas. O IAC. O IAC também é interessante, ele não é exatamente, não é caso repetitivo. Até o Código, quando fala no 928, nos casos repetitivos, ele não fala do IAC. Por quê? Porque ele não é. O IAC, até eu coloquei ali o conceito, ele é admissível quando a assunção de competência, quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos casos. Sem repetição em múltiplos casos. Então, é uma questão importante, ela tem uma reiteração, mas não é uma multiplicidade de casos, que seria, então, o caso de um recurso repetitivo ou de um IRDR. Mas envolve a interpretação de uma regra de direito, pode ser de direito processual, agora no novo Código, que, então, vai se resolver rapidamente. É um instrumento realmente muito interessante. Então, eventualmente, acontece divergência entre câmaras, turmas do mesmo tribunal. E aí um vai para um lado, um vai para o outro. Então, lá no STJ é muito comum, até pela missão constitucional do STJ. Então, a nossa missão lá é uniformização, né? Tanto a respeito da interpretação de uma regra de direito, como uniformização de jurisprudência dos vários tribunais do Brasil. Aí, quando vai para um lado, vai para o outro, aí a gente combina, colhe manifestação de uma turma de outra, e aí depois que amadureceu a questão nas turmas, aí submete a sessão. Então, sessão de direito privado, a segunda sessão, direito público primeira, criminal primeira. E quando a questão envolve interesse de mais de uma sessão, aí é a Corte Especial, que são os 15 membros mais antigos do STJ, que fazem essa uniformização. Então, é muito utilizado. Já dei um exemplo para os senhores hoje de um caso de incidente de assunção de competência. E assim é um instituto realmente bastante utilizado e com grande eficácia prática. E agora, já era previsto no CPC de 73, mas agora ficou mais clara a regulamentação. E os tribunais de segundo grau também podem fazer esse trabalho envolvendo os incidentes de assunção de competência, uniformizando a jurisprudência do tribunal e dando uma luz para os juízes em primeiro grau. Eficácia. Aqui é importante mostrar. A eficácia do IRDR e do IAC é semelhante à eficácia dos repetitivos. E enseja, por exemplo, reclamação. A reclamação talvez seja o ponto mais claro, a concretização prática da diretriz da verticalização. Por quê? Ali ele permite reclamação direta ao tribunal que teve a sua jurisprudência desrespeitada, contra a decisão de juiz de primeiro grau, contra a decisão de tribunal de segundo grau. E a decisão que desrespeita, naturalmente, súmula vinculante. O inciso 5º desrespeita IRDR, o inciso 4, desrespeita incidente de assunção de competência, desrespeita decisões em repetitivos e repercussão geral. Em relação aos repetitivos e à repercussão geral, o texto original colocava lá num dos incisos do artigo 988. E aí se fez um trabalho durante a vacatio legis do CPC para fazer algumas mudanças. Né? Eu trabalhei nessa comissão, eu presidi a comissão do STJ que trabalhou nessa área. A nossa preocupação era com a supressão da admissibilidade dos recursos
dos tribunais de segundo grau para o STJ. Então, seria praticamente uma remessa direta de todos os recursos especiais, isso simplesmente ia inviabilizar o STJ. Então, se a gente já recebe por ano 300 mil recursos, passaria a receber 600 mil recursos num curto espaço de tempo, e com essa crise hoje financeira orçamentária, que foi relatada pelo Pamplona, né? Imagina que seria a situação do tribunal. Então, nós fizemos o nosso trabalho era focado nesse tópico da admissibilidade. Aí o ministro Gilmar, no Supremo Tribunal Federal, que é o pai das ações constitucionais, né? Ele tem um carinho especial por essa matéria, e diz, olha, como está o código, também vai inviabilizar o STF em relação a todos os avanços que se fez nas ações constitucionais. Então, ele fez um trabalho também, um projeto, em relação às ações constitucionais, repercussão geral, etc., os repetitivos e etc. E aí depois também teve alguns projetos. Então, por exemplo, quando a gente estava fazendo reuniões com os deputados, com os senadores, a respeito de vários pontos, aí o deputado Paulo Teixeira, que tinha sido o relator lá na Câmara do CPC, diz, olha, tem muita reclamação dos juízes em relação à questão da ordem cronológica. O que vocês acham? Sim, eu acho que eles têm toda a razão. Porque como está a ordem cronológica rígida, vai inviabilizar o trabalho do judiciário. Simplesmente, até na questão de tutela de evidência, então, na verdade, vai inviabilizar o Poder Judiciário. De um lado, nós temos processos difíceis, nós temos os hard cases, que o juiz tem dúvida, às vezes o juiz tem que amadurecer uma decisão, e, de outro lado, também, a gente tem aqueles casos de extrema urgência. Então, o ministro Buzzi até foi muito feliz de dar um exemplo. Olha, eu tive um caso agora, na semana passada, que era uma ação possessória, que tinha entrado no meu gabinete há um mês, e os advogados das duas partes procuraram pedindo urgência, e com um argumento que não tinha como negar. Já morreram 5 pessoas em função dessa ação possessória. E as pessoas estão esperando a solução do STJ para definir a questão. Ou seja, botou na semana seguinte em pauta para julgamento. E aí esperar 3, 4, 5 anos para fazer o julgamento, não tem sentido. E aí, então, assim, como é que você... Mas, de todo modo, tem um interesse. Senão, como política judiciária, é bom para ter uma noção que deve ser preferencialmente julgado em ordem cronológica. E aí ficou a regra da ordem cronológica preferencial, foi exatamente essa colaboração que nós demos ao longo da vacatio legis. E acabou ficando no texto, acho que ficou bom, e aí cabe ao CNJ regulamentar, aos tribunais, o que seria, então, essa ordem cronológica preferencial. De todo modo, nas alterações, se mudou a posição da questão dos repetitivos da repercussão geral. E acabou ficando num parágrafo 5º da nova lei, e ali, nesse parágrafo 5º, estabelece o esgotamento, a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. Então, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito julgado, a decisão reclamada, e proposta para garantir a observância de acórdão de recurso repetitivo ou repercussão geral, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Ou seja, enquanto não esgotadas as instâncias ordinárias. Com isso, a reclamação é feita primeiro lá no Tribunal de Segundo Grau e depois, então, até pode chegar ao STF, STJ. Então, ficou interessante, deu uma limitada para evitar os exageros nas reclamações, que a tendência é que o volume seja muito grande. Eu tive uma experiência recente, nós temos no STJ, que é a respeito da reclamação dos juizados especiais cíveis. Simplesmente, o STF admite recurso extraordinário contra decisões dos juizados especiais. O STJ não admite, diz, não cabe recurso especial. Aí o Supremo disse, tudo bem, então não cabe especial, mas cabe reclamação. E acabou, então, se regulamentando a reclamação. E a reclamação acabou virando o recurso especial do STJ. Aí se limitou. Só aceitamos reclamações quando violar a súmula ou jurisprudência
em sede de repetitivos, e restringiu ao máximo a reclamação, até para dar uniformidade e evitar o exagero. Mas, ainda assim, o número de reclamações ele era crescente. Agora, se aproveitou o novo CPC para entender que a reclamação, como essa reclamação não foi regulamentada aqui no artigo 988, ela se esvaziou e acabou, então, agora deve ser foi revogada essa resolução que cuida das reclamações contra decisões de juizados especiais cíveis. Mas apenas para mostrar, a reclamação realmente é um problema, os advogados eles usam e cabe diretamente da decisão do próprio juiz de primeiro grau, e com um detalhe, tem que ser logo, tem que ser antes do trânsito em julgado da decisão, antes da formação da coisa julgada, ou seja, ele pode entrar com apelação e reclamação ao mesmo tempo, embora, claro, a reclamação vai esperar pelo julgamento de eventual apelação. Então, a reclamação talvez seja a principal concretização que nós temos no sistema da diretriz da verticalização do Poder Judiciário. Agradecendo a atenção e a paciência de todos, apenas ressaltando, nós vivemos um momento histórico em que se concretiza a terceira onda renovatória do processo civil, que foi vislumbrada lá no passado pelo professor Mauro Capelletti. E no Brasil, a principal concretização é exatamente o novo CPC, que confere poderes importantes, fundamentais ao juiz para conduzir o processo com efetividade, mas principalmente pautado por mandamentos éticos. Muito obrigado pela atenção de todos.